Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 23 do segundo bimestre. O tema da aula é Operações com números reais, parte 2. Dando início à aula, então, aqui estão os objetivos, e os conteúdos. Então, vamos lá. Para começar, um estudante estava ajudando a reformar sua casa e precisava calcular o comprimento total de 2 tapetes, quadrados no caso. Um com o lado medindo raiz quadrada de 2, vamos supor que aqui é raiz quadrada de 2, esse lado, e o outro cuja medida é raiz quadrada de 3. Então, esse lado aqui, raiz quadrada de 3. Ele disse, se eu juntar os dois comprimentos, se eu juntar os dois, o comprimento total vai ser como um tapete com um dos lados medindo raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Está aqui verdadeiro. O que daria raiz quadrada de 5, pois 2 mais 3 é igual a 5. Esta conta está certa? Bom, se a gente lembrar no primeiro bimestre, a gente aprendeu muito sobre isso. Quando eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, de 3, por exemplo, eu posso transportar os radicanos para dentro do radical. Aí eu posso fazer 2 vezes 3, porque a raiz é do mesmo índice, né? E aí 2 vezes 3 dá 6, é a mesma coisa que eu falar que é raiz quadrada de 6. Só para provar isso, eu posso usar uns números inteiros para ficar mais fácil, né? Então, lá, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. E aí vai dar quantos? 4 vezes 9 dá 36. E aí, raiz quadrada de 36 é 6. Aqui vamos resolver para ver. Raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes 3 dá 6. Realmente, na multiplicação funciona. Na divisão também funciona. E na adição? Poxa, vamos testar com o que a gente tem aqui, né? Vamos, em vez de fazer vezes, vamos fazer mais. Que daí vamos ter uma ideia se é a mesma coisa, né? 4 mais 9 vai dar 13. E raiz quadrada de 13 não é um número exato. Agora, se eu fosse resolver a raiz, raiz quadrada de 4 dá 2, mais raiz quadrada de 9 dá 3. E 2 mais 3 dá 5. E 5 é a raiz quadrada. É o resultado de raiz quadrada de 13? Não é, né? Então, essa conta certa? Não. Isso de juntar os radicais dentro do mesmo radicando, os radicanos dentro do mesmo radical, no caso, ele só funciona para multiplicação e divisão. Para mais e menos, não funciona. Tá? Ele fala, como podemos verificar se faz sentido? Eu fiz aqui, né? Ao invés de fazer esses números que são irracionais, eu fiz raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9. E aí eu perguntei se dava mais ou menos raiz quadrada de 13, né? Porque 9 mais 4 dá 13. Resolvendo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e 2 mais 3 é 5. E 5 vezes 5 não vai dar 13, vai dar 25. Então, nada a ver, né? Não funcionou. Então, não tem como eu fazer igual o estudante está falando aí. Só funciona quando é multiplicação ou divisão. Aí sim se pode envolver os radicandos lá de dentro, tá? O material vai explicar, né, que raiz quadrada de 4 é aproximadamente 1,41, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, se eu não me engano. E aí, se eu somar isso aqui, ele dá bem diferente de raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,23, se eu não me engano, né? E aí, o material vai explicar melhor sobre isso. Vamos ver? Então lá, resolução. Vamos analisar o raciocínio do estudante com base nas técnicas de aproximação de raízes aprendidas na aula anterior. Então lá, raiz quadrada de 2
é um valor muito próximo de 1, pois raiz quadrada de 1 é 1. Né? Então, e raiz quadrada, a próxima raiz quadrada exata vai ser raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Então, raiz quadrada de 2 está mais próximo do 1 do que do 2, certo? Já a raiz quadrada de 3 é um intermediário, né, entre o 1 e o 2. Então, ele vai ser mais perto aqui, ó, do raiz quadrada de 4, certo? Essas duas raízes estão entre o 1 e o 2. Então, ele não vai ser maior que 2 e ele não vai ser menor do que 1. Ele fica 1, alguma coisa, os dois. Estimando as casas decimais, chegamos em que 1 ao quadrado, 1,5 ao quadrado, dá 2,25. É o que chega mais perto de 2. 1,4 ao quadrado é 1,96. Chegou muito mais próximo de 2 e sem passar. Então, 1,4 é o mais próximo. Eu sei que 1,41 chega mais perto ainda, né? Então, essa é uma aproximação boa para a raiz quadrada de 2. Aí, qual que a gente vai ver para a raiz quadrada de 3? 1,8 ao quadrado dá 3,24. Passou, é maior do que 2. Agora, 1,7 ao quadrado chegou a 2,89. Chegou bem pertinho. Então, com uma casa decimal, vai ser 1,7. Tá? E aí, quando eu somar os dois números, ó, raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Mas a hora que eu somar 1,4 mais 1,5 vai dar 1,7 dá 3,1, que já é maior que 2,2, que é a raiz quadrada de 5. Logo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 não é igual a raiz quadrada de 5. É diferente de raiz quadrada de 5. Então fica a dica: adicionar os números dentro da raiz não é o mesmo que adicionar os valores da raiz, tá? Então, quando você vê isso, você não pode fazer isso. Na multiplicação e na divisão, sim. Mas na adição e subtração, não. Tá bom? Continuando. Adição e subtração de radicais. No início da aula, você notou, de modo geral, que raiz quadrada de um número mais ou menos raiz quadrada de um outro número é diferente do que eu abrir a raiz e fazer a soma dos radicais lá dentro, dos radicanos lá dentro, tá? A mais B ou A menos B, então não é a mesma coisa. Então o que se deve fazer? Radicais semelhantes, né? Deve-se adicionar ou subtrair os fatores externos, chamados de coeficientes. Opa, quem é esse então? No 4, raiz quadrada de 3, quem é o coeficiente? É o 4. É o 4 que multiplica o raiz quadrada de 3. No 7, raiz quadrada de 3, quem é o coeficiente? É o 7. Aí sim, aqui é diferente. Eu posso somá-los. Porque é a mesma coisa que eu falar. 4 caixinhas mais 7 caixinhas. Então eu tenho 4 mais 7, eu tenho 11 caixinhas. Só que ó, a caixinha eu posso falar raiz quadrada de 3, tá? Ele está um radical, ele está preso lá dentro, ele é uma raiz, então eu posso somar os coeficientes e subtrair os coeficientes também. No caso aqui ele mostra isso, ó. Raiz quadrada, 4 vezes raiz quadrada de 3, mais 7 vezes raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 3. As raízes são todas as mesmas, então eu mantenho ela aqui fora. E vou fazer a junção dos coeficientes. 4 positivo com mais 7 positivo com menos 3. 4 mais 7 é 11. 11 tira 3 fica 8. Então dá 8 vezes raiz quadrada de 3. Lembre que nas outras aulas a gente já aprendeu sobre incógnitas, né? Então é como se fosse o x não muda. Quando eu tenho 3x com mais 4x, eu mantenho o x e somo 3 mais 4, 7. Tá? Só que no lugar das incógnitas eu tenho raízes. Mas tem que ficar bem atento. Se as raízes não forem iguais, eu não posso fazer essa soma, tá bom? Fica a dica, deixa eu apagar aqui meus rabiscos para a gente poder ler a dica. Radicais semelhantes, quer dizer que a raiz tem que ter o mesmo índice e também tem que ter o mesmo radical lá dentro, tá? O mesmo radicano. Radicais semelhantes possuem o mesmo índice e o mesmo radicano. Se não for o mesmo índice e o mesmo radicano, não posso juntar, tá? Continuando. Em algumas situações, é possível simplificar radicais,
para encontrar radicais convenientes para os cálculos. Quando eu era aluno, isso aqui eu sofri um pouco para entender, mas eu espero que você consiga compreender com uma maneira mais fácil, tá? Então lá, com algumas manipulações algébricas, por exemplo, podemos chegar que raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 2. Observe. Tá. Raiz quadrada, eu vou ensinar de outro jeito, que é diferente do material, que eu acho que faz mais sentido, tá? Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 2. Opa, 4 vezes 2 dá 8, faz sentido. E aí, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Quando eu tenho raiz quadrada de uma potência, onde o índice da minha raiz é o mesmo expoente da minha potência, eu posso cortar, e quem foi cortado, a base sai fora. Então saiu fora o 2. E a raiz quadrada continua, porque ainda tem o número 2 lá dentro. Então ficou 2 vezes raiz quadrada de 2. Ah, professor, mas como que eu chego nisso? Eu aprendi de uma maneira que eu gosto muito. Ó, eu vou fazer a fatoração do número 8 pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Vou começar com 2. 8 dividido por 2 dá 2. Quer dizer, 8 dá para dividir por 2, dá 4. Que dá para dividir por 2, que dá 2. Que dá para dividir por 2, que dá 1. Então 8 é uma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Mas o meu objetivo é juntar de 2 em 2, porque lá dentro ele está numa raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, quando eu tenho o índice da raiz 2, eu vou juntar de 2 em 2. E 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Vezes, esse 2 ficou sozinho. Então, esses 2 vezes 2, eu posso fazer 2 ao quadrado. Aí eu corto, e fica 2 raiz quadrada de 2. Ah, professor, mas eu não gosto do corta a corta. Então, você pode representar da seguinte maneira. Você pode fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Pronto, chegamos no mesmo resultado. Muito mais prático. Corta. E quem não teve quem cortasse fica sozinho lá dentro. Tranquilo? Então, eu acho que esse jeito é mais fácil. Olha outro exemplo aqui. Vamos para os exemplos. Raiz quadrada de 18 mais 4 vezes raiz quadrada de 2. Eu vou fazer do método que eu falei para vocês. Vou fazer a fatoração do 18. Lembrando que aqui é raiz quadrada e aqui também é raiz quadrada. O 18 fatorar pelos números primos. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que é o próximo número primo, que dá 3, que dá para dividir por 3, que dá 1. Então, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, ficou 2 vezes 3 ao quadrado. Tá aqui, ó. E aí eu vou fazer raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. Corta, saiu 3 fora e o 2 ficou sozinho lá dentro. Então, ó, ficou 3 vezes raiz quadrada de 2. Aqui já estava raiz quadrada de 2 com o mesmo radical lá dentro. E agora eu posso somar os coeficientes. 3 mais 4 dá 7. 7 raiz quadrada de 2. Compreenderam? Então, sempre faça a fatoração, que ao meu modo de ver fica mais fácil. Agora, adição e subtração de radicais não semelhantes. Como que nós vamos fazer quando os radicais não forem semelhantes? Observe, deve-se adicionar ou subtrair os radicais semelhantes e apenas repetir os não semelhantes. Então, quando eu tenho 2 semelhantes, eu adiciono ou subtraio esses 2 semelhantes. E o que não é semelhante, eu mantenho fora. Ah, professor, vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Se eu tivesse 2x menos 3y mais 5x. 2x é semelhante com 5x. Vou juntar eles. 2x com mais 5x, 7x. E o menos 3y? Ele não é a mesma coisa, então fica menos 3y. Entenderam? Você só vai juntar os semelhantes. O que não são semelhantes, você não junta. Exemplos. Raiz quadrada de 5, 2 vezes raiz quadrada de 5. Opa, raiz quadrada de 3. Os que são semelhantes são esse e esse. Mantenho a raiz, que é a mesma coisa, né? Raiz quadrada de 5. E vou juntar os coeficientes. 3 positivo com 2 positivo dá 5. 5 vezes raiz quadrada de 5. E esse raiz quadrada de 3, ele não tem nenhum semelhante, eu copio do jeito que ele está. Pronto, dá para resolver mais? Não.
Não dá. Dá para transformar o 5 em alguma coisa 3 elevado a alguma coisa? Não. Então não inventa. Para aqui. Aqui. 10 vezes raiz quadrada de 3 menos 4 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Opa, esse é semelhante com esse. Então, raiz quadrada de 3, 10 positivo com 2 positivo, 12. Juntei, deu 12 raiz quadrada de 3. E esse aqui que está sozinho, continua sozinho. Não mistura. Não mistura o x com o y, não mistura a água com óleo, né? Então, lá. Fica a dica, é possível estimar os valores dos radicais para encontrar aproximações para o valor numérico da expressão, como foi feito na seção para começar, que nós chegamos que raiz quadrada de 2 era aproximadamente 1,4, mas já falo para vocês, quando vocês forem fazer Enem, concurso, já vai memorizando, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Raiz quadrada de 5, se eu não me engano, é aproximadamente 2,23. Ah, professor, mas como que eu faço para ter certeza? Vai numa calculadora e faz, né? Vamos ver. Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,41. Lembrei bem, hein? Vamos lá, vamos ver, será que eu vou conseguir lembrar as 3? Raiz quadrada de 3. Aproximadamente 1,73. E raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,23. Poderia arredondar para 24, né? Por causa que a terceira casinha depois da vírgula é 6. Mas está ótimo, tá? Isso ajuda muito na resolução de problemas. Agora, pause o vídeo, tente resolver, não tem na apostila, e solta o play para conferir depois se você acertou ou não. Acho que já deu tempo, né? Já deve ter resolvido. Entre as expressões a seguir, quais podem ser adicionadas sem simplificação ou aproximações? Raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 3. São radicais diferentes, então não pode. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. São radicais iguais, então eu posso. Eu junto 2 com 3, 2 positivo com 3 positivo, dá 5. 5 raiz quadrada de 5. Então a resposta era essa. Essas são as que podem, sem fazer aproximação ou simplificações. Tranquilo? Então vamos lá. Relembre, potenciação e radiciação. Elevar o número a uma potência significa multiplicá-lo por ele mesmo tantas vezes quanto indicado pelo expoente da potência. Nesse caso, a base é 4. Quantas vezes eu vou multiplicar ele por ele mesmo? 2 vezes. Então fica 4 vezes 4. Repetir 2 vezes o 4. 4 vezes 4, 16. Extrair a raiz é descobrir qual número elevado a um certo expoente resulta em outro. Por exemplo aqui, raiz quadrada de 2. Você vai perguntar, quem vezes ele mesmo por 2 vezes, por causa do índice, dá 16. Aí você descobre que é o 4. 4 ao quadrado dá 16, tá? Então, para achar raiz quadrada de 16 positivo, você tem que descobrir qual vezes ele mesmo que dá 16, tá? Ah, professor, podia ser o menos 4 vezes menos 4 também, que também dá 16. Sim, mas não existe um valor assim, raiz quadrada de 16 é o 4, tá bom? Olha lá, fica a dica, se A elevado a B é igual a C, ó, isso aqui é importante. Se a base elevado ao expoente B dá o resultado C, o inverso disso é a raiz do expoente virou o índice da raiz, a base virou o radicando e o C virou o C é o radicando e a base vai ser a resposta. Será que é isso mesmo? Vamos ver. 4 elevado ao quadrado dá 16. Aí raiz, o índice está 2, vai ser 2. Raiz quadrada de 16 é 4. É isso mesmo. Tranquilo? O que nos leva a observar que a potência e a radiciação são operações inversas. Agora sim, hein?
Mais o inverso é menos. O inverso de menos é mais. O inverso de vezes é divisão. O inverso da divisão é vezes. O inverso da potência é a radiciação. E o inverso da radiciação é a potenciação. Tranquilo? Agora é com vocês na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, acho que já deu tempo, vamos lá. Você sabia que existe um dia da raiz quadrada? Eu vou ser sincero para vocês, eu não sabia até aparecer esse exercício para eu resolver com meus alunos. Então existe um dia da raiz quadrada. Tem todo ano? Não. Ele é comemorado em datas em que o dia e o mês são iguais à raiz quadrada do número formado pelos dois últimos dígitos do ano. Esse ano é 2026. Quem são os dois últimos dígitos? 26, tá? Isso que é os dois últimos dígitos. Daí ele fala aqui, exemplo. No dia 3 de março, que é mês 3 de 2009, foi um dia da raiz quadrada, pois raiz quadrada de 0,9, ou seja, de 9, é igual a 3. Então, o dia é 3, o mês é 3 e o ano é 2000, e os dois últimos dígitos, 9. É possível afirmar quantos dias da raiz quadrada ocorrem em um século? Justifique. Um século começa no ano 00 e vai até o ano 99, nos últimos números, né? Certo? Então vamos lá. Quais são os quadrados perfeitos? Então, eu vou responder a B primeiro para depois responder a A, certo? Liste as datas que se comemoram ou comemoraram e será comemorado ou será comemorado o dia da raiz quadrada neste século. Então, o primeiro ano desse século é 2000. Ah, professor, mas os dois últimos números tem que dar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 0 é 0. Mas existe o dia 0 do mês 0 do ano 2000? Não. Então, vamos pensar comigo. Quais são os quadrados perfeitos? 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá quantos? 25. 6 ao quadrado dá 36. Continuando aqui do ladinho. 7 ao quadrado dá 49. 8 ao quadrado dá 64. 9 ao quadrado dá 81. E 10 ao quadrado dá 100. Aí passou de. Tá? Então vamos lá. O primeiro foi quando a raiz quadrada dos dois últimos dígitos deu 1. Então a raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 0,1, dá 1. Aí tem o dia 1º de janeiro de 2001. É o primeiro ano que foi comemorado a raiz, é o dia da raiz quadrada no século que nós estamos. Aí o próximo vai ser o final 4. Por quê? Porque raiz quadrada de 4 dá 2. Então vai ser o dia 02 do mês 02 de 2004. Lembrando que raiz quadrada de 0,4 dá 2, que é o 2 de 2022, certo? 2002, quer dizer. Esse é o segundo. Vamos para o terceiro. Terceiro, final é 0,9. Ah, aqui já está, ó. Final é 0,9. Então, raiz quadrada de 0,9 dá 3. Né? Raiz quadrada de 0,9 dá 3. Ou seja, dia 3 de março de 2009. Desculpe, quase confundi aqui. Aí, o próximo ano é o 16 final. Né? Raiz quadrada de 16 dá 4. Então, vai ser no dia 4 de abril de 2016. Muito bem. O próximo valor exato é o 25, raiz quadrada de 25, que dá 5. Foi comemorado no ano passado, hein? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, no dia 5 de maio
de 2025 foi comemorado o Dia da Raiz Quadrada. Esse foi o último que nós comemoramos. O próximo vai ser em 2036. 2036. Raiz quadrada de 36 dá 6. Ou seja, vai ser comemorado no dia 6 de junho de 2036. Depois disso, vai ser o 2049. 2049. Raiz quadrada de 49 dá 7. Então vai ser dia 7 de julho de 2049. O próximo será no ano de 2064. Raiz quadrada de 64 dá 8. Então vai ser no dia 8 do mês 8 de 2064. E o último vai ser no ano de 2081. Raiz quadrada de 81 é 9. Então vai ser comemorado no dia 9 de setembro de 2081. Ah, professor, mas e 2100? Calma aí. 2100 já não é mais o mesmo século, já é o novo século, né? Daí volta no 00. Então, são essa a quantia. Vamos ver quantos que são? Ele falou, é possível afirmar quantos dias da raiz ocorrem em um século. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 dias que acontece isso. 9 dias da raiz quadrada. Certo? Vamos lá. Dando continuidade. Então, lá, ele fala assim, sim, é possível, basta encontrar qual é o último número natural elevado ao quadrado que gera um número com 2 dígitos. No caso, foi o 9 ao quadrado, que dá 81. Então, a gente vem lá, raiz quadrada de 1 é 1, daí está aqui todas as datas que nós vimos, e aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logo, em um século ocorrem 9 dias da raiz quadrada. Atividade número 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Vamos lá então? Acho que já deu tempo de vocês resolverem. A seguir, são apresentados um triângulo equilátero e um retângulo. Determine o perímetro de cada figura, sabendo que suas medidas estão dadas em metros. Então, a letra A aqui, o perímetro. Ah, professor, mas aqui só tem um valor de lado. Mas quando ele falou que é um triângulo equilátero, quer dizer que todos os lados têm o mesmo tamanho, certo? Então, quanto que dá? 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Todos têm o mesmo radical, né? O mesmo radicando lá, né? Aí eu vou manter ele, raiz quadrada de 3, e vou somar os coeficientes. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então a resposta, 15 vezes raiz quadrada de 3. Esse outro, eu sei que aqui em cima é raiz quadrada de 60 e aqui do lado é raiz quadrada de 24. Então eu tenho raiz quadrada de 24 mais raiz quadrada de 60 mais raiz quadrada de 24 mais raiz quadrada de 60. Como vimos hoje, eu posso juntar os semelhantes. Eu tenho uma vez raiz quadrada de 24 mais uma vez raiz quadrada de 24. Então, ao todo, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 24. Agora, esses dois semelhantes, raiz quadrada de 60 mais raiz quadrada de 60. Então, eu tenho mais 2 vezes raiz quadrada de 60. Posso juntar os dois? Não, porque são duas coisas diferentes. São 2 raízes de 64, de 24 e 2 vezes raiz quadrada de 60. Então, eu paro aqui. Perímetro é igual a esse valor aqui. Tranquilo? Continuando então.
Olha lá. Somou os coeficientes e manteve a raiz, né? 15 raiz quadrada de 3. Aqui ele fez multiplicando. Ele não ensinou a multiplicar ainda, mas seria somar 60 mais 60, dá 2 vezes quadrada de 60. 2 vezes 24, 2 vezes raiz quadrada de 24, né? Ah, esqueci de comentar lá, né? Eu poderia fazer o quê? A simplificação. Vamos voltar lá, tá? A simplificação ficaria o seguinte, vou fatorar o 24. Então, fatorando 24. 24 pelos números primos por 2 dá 12. Dá para dividir por 2, que dá 6. Dá para dividir por 2, que dá 3. Que dá para dividir por 3, que dá 1. Então, como é raiz quadrada, eu posso juntar de 2 em 2. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, certo? Ah, mas o 2 e o 3 não dá, então eu volto a multiplicar eles. 2 vezes 3 dá 6. Então, raiz quadrada de 24 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 6. Aí eu faço raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 6, corta, corta, esse 2 sai fora. Então, a raiz quadrada de 24 é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 6. E aí eu posso fazer 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 6. E 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 vezes raiz quadrada de 24 é a mesma coisa que 4 vezes raiz quadrada de 6. Agora eu vou fazer a fatoração do 60. Então vamos lá. 60 fatorando. Fica 60 dividido por 2 dá 30. Que dá para dividir por 2 de novo, que dá 15. Agora não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que vai dar quantos? Vai dar 5. Dá para dividir por 5, que dá 1. E aí eu posso fazer esses dois aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 dá 15, né? Ou, aqui. Aí eu posso vir aqui e fazer 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 15. Corta, corta, esse 2 saiu fora. E aí ficou 2 vezes raiz quadrada de 15. E 2 vezes 2 dá 4. Fica 4 vezes raiz quadrada de 15. De forma simplificada, ficaria assim então. Né? Olha lá, só que aqui eles inverteram. Colocar 4 vezes raiz quadrada de 15, mais 4 vezes raiz quadrada de 6. Que dá na mesma, né? Tanto faz a ordem na soma, dá o mesmo resultado. Então, ó, veja que aqui eles fizeram de cabeça. 4 vezes 15 dá 60. Raiz quadrada de 4 saiu 2 fora. Né? Daí raiz quadrada de 4 saiu 2 fora. Ficou 2. Nossa, que demora para eles fazerem. Eles foram fazendo tudo. Né? Mas chegamos no mesmo resultado. Atividade 3. Pause o vídeo. Tente resolver. E depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Olá, durante a aula de matemática, a professora propôs um desafio rápido aos alunos. Qual número é maior? 5 vezes raiz quadrada de 3 ou 3 vezes raiz quadrada de 5? Observe na figura as respostas de Ana e Bruno. Ana falou que era 5 vezes raiz quadrada de 3. E o Bruno falou que era 3 vezes raiz quadrada de 5. Tá? Cuidado com esse símbolo aqui, que na matemática é fatorial. Nós não aprendemos ainda, mas esquece aquele símbolo ali, tá? Quem tem razão, justifique sua resposta. Poxa, vamos ter que tentar achar o valor. Ah, mas eu já estudei hoje ainda, né? Que raiz quadrada de 3 é um valor aproximadamente de 1,73. E raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,23. Agora é só fazer. Então vamos fazer lá. Aqui é 5 vezes raiz quadrada de 3. Vou fazer aqui. 5 vezes raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, né? Então vamos lá. 5 vezes 3, 15. Foi o 1. 5 vezes 7, 35. Com mais 1 que subiu, 36. Fica o 6, sobe o 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3 que subiu, 8. Eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu devolvo essas 2 casas. Então a Ana o que ela achou tem um valor de 8,65. Agora vamos ver o do Bruno. O Bruno é 3 vezes a raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,23, certo?
multiplicado por 3, que é o coeficiente dele. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Duas casas depois da vírgula, está aqui. Então, o do Bruno, o valor que ele achou, é 6,69. E observando, a gente vê que a Ana tinha razão, que o valor dela é maior do que o de Bruno. Então, quem tem razão? A Ana. E qual é a justificativa? Todo esse cálculo que eu fiz. Que aproximadamente 5 vezes raiz quadrada de 3 é aproximadamente 8,65. E 3 vezes raiz quadrada de 5 é aproximadamente 6,69. Tá? Então, Ana tem razão. Olha lá, viu? Eles fizeram com uma casa só depois da vírgula. Ó, 8,5, 6,6. Então, Ana está correta. A atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, acredito eu que já deu tempo. Essa está um pouco complexa, né? Então vamos lá. Vamos fazer a A aqui. Vou fazer uma, apago. Vocês têm a oportunidade de apertar pause, fazer o registro, caso você tenha errado. Então lá. Ele fala assim: quanto dá isso daqui? Eu vou somar, né? É uma raiz quadrada de 8 mais 2 raiz quadrada de 8. Então, 1 mais 2 dá 3. Dá 3 raiz quadrada de 8. Aí você olha nas alternativas e fala: não tem. Se ela não tem, é porque ela deve estar simplificada. Então vamos simplificar o 8. O 8 fatorado pelos números primos, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes esse 2 que não tem parzinho. Corta, corta, esse 2 sai fora. Fica 3 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2, que aquele lá ficou preso lá dentro. 3 vezes 2, 6. 6 raiz quadrada de 2. Ah, achamos. Aqui está a resposta. Então esse é o A. Pause o vídeo, faça seus registros, se achar necessário, e depois solta o play para conferir para as próximas. Agora B. Mesmo índice, mas os radicais são diferentes. Então vou fatorar o 8 e vou fatorar o 27. 8 fatorando. E agora é raiz cúbica. 8 dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então deu 2 elevado ao cubo. Então isso daqui pode ser raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Ó, corta, corta, o 2 saiu fora. Ah, ficou bonito agora, hein? Mais raiz cúbica de 27. Vamos fatorar o 27. 27 não dá por 2, mas dá por 3, que dá 9. Dá por 3 de novo, que dá 3. Que dá por 3 de novo, que dá 1. E aí chegamos no 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3. Então, raiz cúbica de 27 é uma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo. Corta, corta, saiu 3 fora. Ah, ficou fácil agora. 2 mais 3 dá 5. Achamos a letra B. Tranquilo? Vou apagar para a gente continuar. Agora C. 9 elevado a meio menos 4 elevado a meio. Bom, lembre-se, quando você tem uma base que é elevado a uma fração, ela vai virar uma radiciação, onde a base vira o radicando, o denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o expoente do radicando. 9 elevado a 1 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, corta, corta, dá 3. Então a resposta aqui é 3. Menos, agora vamos fazer essa outra parte aqui embaixo. 4 elevado a meio. Mesma coisa, virou uma raiz, onde a minha base virou radicando,
o denominador vira o índice da raiz, o numerador vira o índice da raiz. Raiz quadrada de 4 é 2, mas se você está na dúvida, você vai fatorar o 4, vai descobrir que é 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta, sai o número 2 fora, né? Então ele vai ser igual a 2. E aí fica 3 menos 2 igual a 1. Achamos a letra C. Tranquilo? Vou apagar novamente todos os meus cálculos, não rabiscar, né? Apagar. E já vamos fazer a letra D. Então vamos lá. Letra D. Bom, 2 elevado a 3 meios. Lembra que isso aqui vira uma raiz, onde o 2 vem para o índice, vem para o radicando, o denominador vai para o índice e o numerador vem para o expoente. Dá para cortar? Não, porque aqui é 2 e aqui é 3. Ah, mas dá para eu simplificar, porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Agora eu posso cortar aqui, esse 2 sai fora. Quem ficou preso lá dentro? O 2. Então dá 2 vezes raiz quadrada de 2. Ah, professor, mas não tem ali. Realmente, não tem. Mas eu posso achar de outra maneira, então. Então, volto aqui. Mas isso aqui está correto, não está errado, não. Eu vou provar para vocês. Então, aqui ficou. A base virou meu radicando. O expoente veio ser a 3. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Eu posso trocar isso aqui por 8. Raiz quadrada de 8. Está aqui. Ah, professor, mas raiz quadrada de 8 é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2? Vamos fazer uma calculadora para ter certeza. Olha lá. Raiz quadrada de 8. 8 raiz quadrada. Esse é o valor aí, certo? Esse é o valor da raiz quadrada de 8. Vou chamar outra calculadora e vou pôr do lado aqui. Agora eu vou fazer raiz quadrada de 2 vezes 2, ou 2 vezes raiz quadrada de 2. Vezes 2. Quantos que deu? Ah, deu a mesma coisa. Então são equivalentes. Essa está na forma mais simplificada possível. Aqui não está na forma simplificada. E o que sobrou é aqui. Ah, professor, mas eu queria saber o porquê. Justo o mais difícil sobrou, então estava fácil, né? A gente só falar, é esse, pronto, acabou. Agora vamos ver o porquê que ali é aquela. Então vai lá, vai ficar 256 elevado a 1 quarto. É a mesma coisa que raiz de índice 4, né? Raiz quarta de 256 elevado a 1. Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. Vamos fatorar o 256. 256 dividido pelos números primos, pelo 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. E aí? Como que fica aqui? O raiz é de índice 4. Vou juntar de 4 em 4. Aqui deu 2 elevado à quarta. Aqui deu 2 elevado à quarta. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Corta, sai o 2. Corta, sai o outro 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, todo esse cálculo dá 4. Menos... Agora vamos fazer esse trem aqui. Aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui é raiz quadrada, certo? Então, eu vou fazer... Agora, a fração... Vou fazer até de outra cor para não confundir, tá? O índice da raiz... Então, primeira coisa... Vou transportar para cá, mas o 27 eu posso fatorar, né? 27 pelos números primos. Por 2 não dá, por 3 dá. Dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então 27 é uma coisa que 3 elevado ao cubo, certo? Então ficaria raiz quadrada de 3 elevado ao cubo elevado a 1 terço. Agora eu mantenho a raiz cúbica ainda. E eu tenho uma potência de uma potência. Quando eu tenho uma potência de uma potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Vai ser 3 inteiros vezes 1 terço, certo? E 3 vezes 1 dá quantos?
Não, fiz errado aqui. Raiz quadrada, perdão. 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. E 1 vezes 3 dá 3. Então fica raiz quadrada de 3 elevado a 3 terços. E 3 dividido por 3 dá 1. E qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então deu raiz quadrada de 3. Então fica 4 menos raiz quadrada de 3. Alternativa E é essa daqui. Tranquilo? Sofrido, mas deu para resolver todos, né? Olha lá. Vamos ver? É BADCE. BADCE. Certo? O material pode ter resolvido uma ou outra de uma maneira diferente, tá? Ele só coloca a resposta, mas ele não explica o passo a passo, mas todas chegamos no mesmo resultado, né, das alternativas lá. Agora, encerramento. Não tem na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Não deixe de fazer isso aqui, por favor, é importante. Aí vem aqui. Qual é a operação inversa da raiz quadrada? É o elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada, o contrário, o inverso dele é a potência, o número elevado ao quadrado. Exemplo, raiz quadrada de 4, você vai perguntar qual número elevado ao quadrado, porque o índice é 2 aqui do raiz, né? Vai dar 4. Aí se descobre que é 2. Tranquilo? Qual o resultado de raiz quadrada de 5 menos 2 vezes raiz quadrada de 5? Bom, aqui eu tenho 1. Então eu vou fazer 1 menos 3. 1 menos 3. O 1 é positivo, o 3 é negativo. Mais com menos, eu faço uma conta de menos, o maior em cima, o menor embaixo. 3 tira 1, 2. Permanece o sinal do número absoluto maior. É o 3. O sinal dele é negativo, então deu menos 2. E a raiz é a mesma, né? Então fica menos 2 vezes raiz quadrada de 5. Vai dar um número irracional, mas negativo. Tranquilo? Se você gostou da aula no geral e não deixou um like, deixa o like, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal caso ainda não seja um dos inscritos. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.